aprove ao Senhor permitir que nesse domingo de manhã estivéssemos aqui, reunidos junto à igreja, com a palavra aberta e com o coração aberto para que Ele nos mostre, Ele nos ensine e Ele transforme o nosso coração à imagem e semelhança dEle. Eu justifico a ausência do pastor e sua família. O pastor ele teve um compromisso junto com o Rafa e que eles não podiam faltar. Era uma questão que o Rafa ele conseguiu uma bolsa lá na Federação Paulista e ele não podia faltar, senão ele ia perder essa bolsa. Então, só justificando a ausência do pastor, por ser um culto de Santa Ceia também. Mas, vamos lá, vamos meditar no que é o sermão de hoje de manhã. E para a gente começar essa meditação, começar esse aprendizado hoje de manhã, eu queria que os irmãos pensassem junto comigo. Quando a gente imagina alguém especial, a gente imagina alguém diferente, a gente imagina algo extraordinário nessa pessoa. A gente imagina algo que vai fazer com que ela seja diferente das demais. Eu acho que é muito fácil a gente pensar isso quando a gente olha para super-heróis. Por exemplo, o super-homem, ele é muito forte. Só não pode ter uma criptonita perto dele. O Homem-Aranha, ele é muito astuto. Ele tem as teias, ele tem as paredes, pode subir nas paredes. Isso é o que diferencia ele, né, no mundo ali dos super-heróis. E o Homem-Formiga, que pode diminuir 1000 vezes. Ele pode diminuir o seu tamanho, ele pode entrar em lugares ali que a gente jamais entraria. Mas e quando a gente fala de um homem de dores? A gente vê algo especial nessa pessoa? A gente vê algo especial numa pessoa que diz ser sofredora, que diz sofrer todas as dores possíveis? Isso não é algo que chama a nossa atenção no primeiro momento, né? Será que esse homem de dores ele realmente é forte? Como que pode alguém falar que um homem de dores, que sofre, que chora, que pode ser fraco muitas vezes, que se entristece, como que alguém pode dizer que esse homem de dores é um super-herói? E hoje a gente vai entender por que esse homem de dores é o nosso grande herói, que livra a gente do inimigo mortal que a gente enfrenta durante a nossa caminhada aqui. No contexto bíblico, no sermão anterior, a gente aprendeu sobre a Santa Ceia, que foi instituída pelo Senhor. Jesus ele tomou a última ceia junto com seus discípulos, ele se assentou junto com eles, muito carinhosamente explicou acerca do pão, explicou acerca do vinho também, da importância desses elementos que hoje nós celebraremos aqui também, em que o vinho representa o sangue de Cristo, em que o pão representa o corpo de Cristo, e que é uma prática que aqueles discípulos eles tinham que perpetuar eternamente. E hoje, 2000 anos depois, estamos aqui, colocando em prática esse ensinamento do Senhor. E logo após esse episódio, a gente também aprendeu no sermão passado o diálogo que Jesus teve com Pedro. Pedro diz, né, que jamais o negaria, que jamais o abandonaria. Não somente Pedro, mas Jesus já sabia que isso aconteceria. E ele, né, mostrando que era onisciente, mostrando que ele já sabia que isso ia acontecer, ele diz que isso daí, até o texto bíblico utilizado por Mateus, faz referência aos profetas do Antigo Testamento, mostrando que realmente, quando Jesus fosse capturado, todas aquelas ovelhas, aqueles discípulos, eles se dispersariam. Pedro negaria, todos eles correriam de Jesus. Esse é o cenário que nós temos. Última ceia de Jesus, junto com os discípulos, esse diálogo de Jesus junto com Pedro. Então, esse texto de hoje, que é Mateus 26, 36 a 46, se você já quiser ir abrindo, o texto de hoje é esse último momento de Jesus junto com os seus discípulos antes dele ser capturado. A gente vai ver nesse texto aqui que aquele que por muitos era pintado como um rei, como um líder religioso poderoso, alguém muito influente, muito relevante, na verdade é um homem que chora. Na verdade é um homem que sente agonia. É um homem que sente dor na alma e que esse homem, que não era o esperado por aquelas pessoas, esse homem cumpre essas profecias do Antigo Testamento. É esse o nosso contexto. E a gente já vai para a leitura bíblica.
Mateus 26, do versículo 36 ao 46. Amém? Podemos fazer a leitura? Vou iniciar do versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Até aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, somos gratos pela Tua graça e pelo Teu amor, pelo fôlego de vida, pela nossa mente, pelo nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor preservou essa palavra até aqui, hoje. E nós, como Tua igreja, Deus, estamos diante dela. Nós, diante do Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, porque cremos que ela é a verdade do Senhor, ela é a vontade do Senhor para nós. Eu, Senhor Jesus, como responsável nesse dia, nesse momento, por trazer essas meditações, ó Pai, eu peço que o Senhor me abençoe. Que o Senhor perdoe os meus erros, os meus pecados. Eu me coloco diante da Tua santa palavra, rogando ao Senhor que seja o Teu Espírito Santo, e que não seja eu falando, mas que seja o Senhor comunicando essas verdades eternas, ó Pai, para a Tua igreja, para que o Seu nome seja engrandecido. Que nós possamos aprender, Pai, com esse homem de dores, com esse Deus que sofre. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A gente já deve ter ouvido, já deve ter lido esse texto bíblico, mas talvez a gente não tenha lido com tanta atenção assim. Nós sabemos dessa frase, afasta de mim esse cálice, é uma música, né, da MPB, muito conhecida também, mas ao longo dessa manhã a gente vai olhar para esses detalhes bíblicos, e eu quero começar com os irmãos olhando para cada um desses versículos brevemente, para a gente ressaltar alguns pontos que vão fazer sentido quando nós olharmos para as aplicações na nossa vida diária. É nesse momento em que olhamos para esses detalhes que a gente consegue extrair do texto algumas coisas que a gente não percebe e que isso enriquece muito mais a palavra do Senhor. Por exemplo, no versículo 36, a gente vê esse local da oração, Getsêmani, conhecido esse nome. Os discípulos, eles reunidos, estavam com Jesus, eles começam a caminhar com destino aos Montes das Oliveiras, e eles chegam até esse lugar chamado Getsêmani. Nesse lugar, as oliveiras que estavam ali, os pés de oliveira, eram colhidas e as oliveiras levadas até lá, e elas passavam por um processo de prensa para que esse azeite fosse extraído. Era um processo de produção de azeite mesmo, e era um processo físico. Precisava de uma força muito grande espremer aquelas azeitonas para que esse azeite ele fosse extraído. Não à toa, a gente vai perceber que esse lugar tem muita relação com a oração de Jesus, com o que vai acontecer com Jesus alguns versículos posteriores. Então, Jesus ordena que esse grupo de discípulos o aguarde, e ele leva Pedro, Tiago e João, esses filhos de Zebedeu, para que ele suba um pouquinho mais, para que ele possa orar
ali com eles. No versículo 37, a gente vai ver que esses discípulos mais próximos estão junto a Jesus, e a gente vai ver que Jesus ele começa a se queixar, ele começa a dizer que tem uma angústia, que tem uma tristeza. Mas antes disso, o fato de Jesus levar Pedro, Tiago e João chama a atenção a nós. Porque se a gente olhar para o texto bíblico de Mateus 17, a gente vai ver que Pedro, Tiago e João também participaram de um momento sublime junto com Jesus. Se a gente se lembrar do sermão da transfiguração, sermão que o presbítero Renan pregou há um tempinho atrás, nós vamos ver que Jesus pega esses 3 discípulos, os leva até um lugar separado, um lugar distante dos demais, e ali nesse momento nós vemos a glória, eles veem a glória de Jesus, física em Jesus. O relato bíblico diz que Jesus, a face de Jesus brilhou, a face de Jesus ela era muito clara, era uma luz enorme. Foi o que eles utilizaram para descrever esse episódio. E isso causa um pouco de curiosidade na gente. Eles participaram do momento de glória de Jesus ali na transfiguração dele. E agora eles estão junto com Jesus para um momento que não é tão de glória assim. E olhando para isso, John MacArthur, que é um pastor, ele comenta que essas três pessoas, Pedro, Tiago e João, eles eram esses líderes óbvios do grupo de discípulos. Então tinham o objetivo de Jesus ao levá-los até esse lugar. Esses discípulos, eles acompanharam Jesus durante todo o seu ministério, durante toda a sua caminhada. E, dessa forma, Jesus queria ensinar esses 3 discípulos sobre enfrentar fortes tentações. Com confiança em quem? No Senhor. Com confiança nele e não neles mesmos. MacArthur ainda continua dizendo que eles precisavam aprender sobre humildade de coração, sobre pobreza de espírito, que são necessárias para que a gente consiga servir ao Senhor com fidelidade. Então, passado toda essa análise, a gente continua no versículo 37 e a gente vai ver que Jesus utiliza palavras como começou a entristecer-se e a angustiar-se. Essas palavras, quando a gente olha no grego, um pouquinho mais de detalhe, nós vemos que essa palavra utilizada para angústia é a palavra que tem o teor mais profundo de depressão. É o teor mais profundo de uma angústia mesmo. De todas as palavras que são derivadas dessa, a que foi utilizada nesse texto aqui, carrega consigo um peso muito maior do que as outras. Isso já vai criando uma tensão no que está prestes a acontecer. Então, no versículo 38, nós vemos a angústia que precede a morte. A gente vai ver que a declaração de Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Essa declaração de Jesus é o prenúncio de um homem que sofre. Como pode um Deus sofrer? Jesus não era só Deus, ele era homem também, por isso que ele se queixa. Jesus estava prestes a experimentar a fraqueza suprema dos homens, a morte. Nós podemos dominar algumas limitações físicas. A gente pode erguer arranha-céus, a gente pode construir super guinchos, levantar pesos enormes. A gente pode lidar com distâncias em períodos curtos, a gente pode pegar um avião, nós temos um carro, uma bicicleta que seja. A gente pode lidar um pouquinho com a saudade agora, né? Fazendo videochamadas, mandando mensagens, mandando áudios. A gente pode lidar até com a nossa saúde. Temos equipamentos refinados, né? na medicina. Mas nada disso nos livra da morte. Nada disso nos livra da morte. Há um perfil no Twitter que diariamente ele posta, o post dele é: você vai morrer um dia. É um lembrete de que nós vamos morrer um dia. E Jesus, ele ia experimentar essa morte. Ele ia experimentar isso. Jesus, ele sempre soube que ele viria a essa terra. Ele sempre soube que ele iria sofrer, que ele iria morrer pelos nossos pecados. Não foi algo de última hora, algo no frigir dos ovos que aconteceu. Ele sabia, desde a eternidade,
que ele viria e ele sofreria. Só que esse momento ele estava prestes a acontecer. E quando algo está prestes a acontecer na nossa vida, a gente fica um pouco ansioso. A gente sabe que vai ter um desafio no nosso trabalho, a gente vai fazer uma prova, a gente vai passar por alguma dificuldade, vai passar por algum obstáculo. Quando está longe a gente fica ansioso, mas está tudo bem. Mas quando começa a chegar na semana, nosso coração já começa. Ai meu Deus, o que vai acontecer? No dia anterior então, a gente não se aguenta de ansiedade. Era algo assim que Jesus estava passando aqui. Jesus sabia, mas o clímax ali, o momento de sofrimento estava batendo a porta. Jesus já estava enxergando ali o sofrimento dele, já estava enxergando essa dor ali, e ele começa a se angustiar. A gente não consegue compreender essa angústia de Jesus, a gente não consegue medir. Ao olhar para esse texto bíblico, a gente precisa crer, a gente precisa acreditar e confiar de que isso era um plano estabelecido desde antes da eternidade pelo nosso Senhor. Não foi à toa que Jesus sofreu. Ele sabia, Jesus, que ele foi o criador dessa justiça. Ele ia sofrer injustiça diante daquelas pessoas. E isso começava a angustiá-lo. No versículo 39, caminhando pelo texto bíblico, a gente vai ver o clímax desse texto aqui. E é a solitude da alma angustiada de Jesus. Jesus ele se retira desses 3 discípulos, ele leva esses discípulos um pouquinho mais para cima e fala, aguardem aqui, vigiem, enquanto eu vou ali orar. E ele vai um pouquinho mais longe, mas não tão longe, a ponto de que eles conseguem ouvir a oração de Jesus. Se não fosse isso, a gente não teria esse texto bíblico, porque eles ouvem Jesus orando. Esse é um detalhe muito interessante, eles ouvem Jesus orando, senão Mateus não ia relatar isso para a gente. E aí a gente vê essa palavra, essa frase, afasta de mim esse cálice. Esse cálice, no contexto bíblico, quando a gente olha, né, a gente não pode tirar as coisas do contexto. Nós precisamos olhar para o contexto bíblico e entender o que o cálice quer dizer. No Antigo Testamento, o cálice era a linguagem que Jesus utilizava para demonstrar julgamento para as nações, para demonstrar justiça, porque as nações pecavam, o povo de Israel pecava, e ele dizia, eu vou pesar com o meu cálice, eu vou exercer o meu cálice sobre vocês. E isso a gente vê essa linguagem nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então a gente entende aqui que Jesus ele ia passar por uma experiência, e que essa experiência representava uma justiça de Deus, algo que já era anunciado anteriormente. E nesse cálice continha uma bebida amarga. Essa bebida amarga era tão amarga que fez com que Jesus pedisse para Deus, afasta de mim esse cálice. Nesse versículo relatado por Mateus, e aqui é o centro desse texto bíblico, o objetivo de Mateus aqui é esse. É mostrar que o Messias prometido lá nos profetas, o Messias prometido anteriormente, era o homem de dores. Nós vemos aqui, quando Jesus diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, nós vemos a expressão exata do que Isaías 53 diz. Lembra Isaías 53? O cordeiro, aquele homem de dores que foi moído, que foi transpassado pelas nossas iniquidades. Depois você pode ler. Nos versículos 3, 4, 7, a gente vai ver essa descrição. E aqui é o centro desse texto. Jesus é esse homem de dores. Jesus é esse homem que sofre. Diferente do que aquelas pessoas esperavam. Aqui, Mateus ele cumpre esse objetivo de mostrar que Jesus é sim o Messias prometido por aqueles profetas. Ele era um homem que estava na maior vulnerabilidade humana possível. O Deus que se fez carne, ele experimenta, não essa brisa, ele não experimenta apenas ouvir esses grilos cantarem, ele não experimenta água, ele não experimenta o vinho, um abraço, um choro, mas ele experimenta também uma alma angustiada. Esse é o Jesus, esse é o nosso Senhor, um homem de dores. Os judeus, eles esperavam que esse Messias ele dominasse sobre esse império romano, no mais alto trono da humanidade.
Mas o que Mateus relata aqui é diferente da expectativa deles. O que Mateus relata é um Messias prostrado, com o rosto no chão, na posição mais baixa que um ser humano pode chegar, que é rogando a Deus Pai que seja feita a vontade dele. Esse é o Messias bíblico. Esse é o enviado de Deus ao povo. Esse é o enviado de Deus a nós. Experimentado no sofrimento, como diz Isaías 53:3. Esse Cristo, ele se submete à vontade soberana de Deus Pai e ele cumpre esse plano que foi estabelecido desde a eternidade. Aqui está o centro desse texto bíblico. E daí, nos versículos 40 e 41, a gente vai ver a luta que todos nós enfrentamos. A gente vai ver que depois de um período orando, Jesus ele faz essa oração que a gente já viu no versículo 39. Nos versículos 40 e 41, ele se depara com os seus discípulos. Ele volta e vê os discípulos dormindo. E a gente tenta imaginar essa cena de Jesus orando, com a sua alma angustiada, ele prostrado em terra, com o rosto no chão. Mais alta angústia que ele podia sentir. Uma angústia que pesava no íntimo do seu ser, era como se tivesse um peso amarrando a alma dele, para que ele não conseguia se manter de pé por causa da sua tristeza. E ele volta nessa sessão de oração e encontra os discípulos dormindo. E Jesus ele diz: estou prestes a morrer. Ele não diz, mas vamos imaginar esse cenário. Estou prestes a morrer. Vocês já me acompanham há algum tempo. Vocês viram o meu ministério. Vocês viram os milagres que eu realizei. Vocês me viram andar sobre as águas. Vocês me viram transfigurado, com meu rosto em glória. E no meu momento mais difícil, vocês estão dormindo. Vocês não conseguem ficar acordado por 1 hora. É isso que Jesus faz aqui. E daí, assim como no momento de maior glória visível do Senhor, na transfiguração, esses discípulos eles estavam dormindo no momento de maior sofrimento dele, maior conflito espiritual de Jesus. E qual que é a resposta de Jesus para isso? De maneira muito perspicaz, Jesus vai repreender esses discípulos, ele vai confrontar, ele não vai passar a mão da cabeça deles, mas Jesus faz de uma maneira que só Jesus faz, com amor, de uma maneira muito direta, de uma maneira muito perspicaz, eu acho que é a palavra mais correta para isso. Ela é muito efetiva, ela vai direto ao ponto, sem mais nem menos. Que não entendam entrelinhas. E ele diz esse alerta em 2 partes, e é o trecho do versículo 41. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. E a segunda parte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos entender o que vigiai e orai para que não caiam em tentação significa. Essas palavras que Jesus utilizou, vigiai e orai, elas estão no imperativo, indicando uma ordem. E o imperativo, ele não tem tempo. Ele não tem passado, ele não tem futuro, ele não tem presente. Ele é algo constante. É algo que nós devemos fazer a todo o momento. Então, as palavras que Jesus utilizou aqui indicam que essa atitude de vigiar e orar deve ser feita a todo tempo. E a vigilância espiritual, ela não é ocasional. Não acontece alguma coisa e daí eu vou lá e eu vigio. É o contrário. O que Jesus mostra aqui é que deve ser algo constante, diariamente, a todo momento. A gente não pode deixar que seja alguma ocasião que nos traga para o Senhor. Não pode deixar que algo que aconteça em nossa vida nos traga para a igreja. Nós devemos manter essa vida de constância, porque é uma ordem do Senhor isso. Constantemente, vigiai e orai. Isso, e essa palavra de Senhor, vigiai e orai para que não caiam em tentação, está diretamente ligado a uma confrontação. Porque quando Jesus fala vigiai e orai, é algo que está além dos discípulos. É algo que não está com eles. Ou você ora para você mesmo? Você não ora para você mesmo. Você ora para o Senhor. Você ora ao Senhor. Você se direciona ao Senhor. E ao dizer essas palavras, Jesus confronta isso neles. Vocês precisam buscar ao Senhor. Vocês precisam buscar a mim constantemente para que vocês não caiam em tentação. A gente deve depender única, exclusiva e constantemente do Senhor para que não caiamos em tentação.
A tentação, no contexto bíblico aqui, é estar alheio, indiferente ao sofrimento que Jesus passava, porque eles estavam prestes a dormir. Essa era a tentação deles naquele momento. E a segunda parte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O contexto que essa palavra carne no original é utilizado, no grego, Jesus ele estava dizendo que o nosso corpo ele ainda é suscetível às limitações do nosso mundo. A gente sente um belisco, a gente sente dores, a gente sente um arrepio, a gente sente sono, a gente sente fome. Isso está associado ao nosso corpo aqui. O nosso corpo ele ainda é muito frágil. O nosso corpo é frágil, nós não podemos nos achar fortes. E o nosso corpo ele não consegue segurar o sono. A gente não consegue lutar contra o sono. Nem isso a gente consegue. E Jesus alerta nesse sentido aqui. O espírito não está suscetível a essas coisas que nós vivemos aqui. O espírito não vai dormir. O espírito ele não sente arrepio. Ele não está limitado ao nosso mundo. O espírito ele está preparado. O espírito não está suscetível ao medo de lagartixa também. Mas voltando aqui, o contexto é isso. Nós precisamos que o nosso espírito esteja pronto, que nós vigiemos e oremos, alimentemos o nosso espírito para que o nosso corpo não caia em tentação. Por isso que Jesus repreende esses discípulos. E daí, para a gente terminar só essas implicações, dos versículos 42 ao 46, a gente vai ver a consequente falta de atenção desses discípulos. Jesus novamente retorna, ora, mais uma vez, as mesmas palavras. Ele volta, depois de ter falado para os discípulos isso, vigiai e orai, que a carne é fraca, o espírito está pronto. Qual é a reação dos discípulos? Dormindo novamente. Jesus volta, faz a sua última sessão de oração, retorna e os discípulos ainda estão dormindo. E aí o texto encerra com Jesus acordando esses discípulos e dizendo: venham, levante-se, a minha hora chegou, está aí aquele que me trai. A partir de toda essa análise do texto bíblico que nós fizemos, de todas essas implicações, entendendo o que significa cálice, entendendo o que significa o sofrimento do Senhor, o objetivo de Mateus, a gente consegue entender 3 aplicações nessa manhã relacionadas a Jesus se prostrar diante de Deus, a Jesus orar diante do Senhor e expressar o seu sofrimento ali. E também o ato de Jesus confrontar esses discípulos. A primeira aplicação que nós vamos ver é que Jesus, o homem de dores, sofreu por nós. Jesus, o homem de dores, sofreu por nós. Deus não pode sofrer. Deus não está suscetível a sofrimento, mas o homem está. Jesus é Deus. Jesus é homem. A gente vai ver isso em Filipenses 2, 5 ao 7. Eu vou fazer a leitura brevemente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O ato de Jesus sair do seu trono celestial e vir a essa terra como homem, permite que ele sofra. Jesus, o homem de dores, sofreu por nós. Isso é um dos pontos centrais do cristianismo. Isso é um dos pontos que mais me fascina na fé cristã. Como pode um homem ser Deus? Como pode um Deus ser homem? Como pode Deus ser homem? Deus sair da sua glória e vir até nós como homem e continuar sendo Deus. Isso exige de nós fé. Isso exige de nós dobrarmos o nosso coração e entender que Ele é Deus. Ele pode tudo. Ele pode ser Deus e Ele pode ser homem. Ele sofre por nós. Por Ele ser homem, Ele pode sofrer por nós. Ele preenche esse requisito do sofrimento. E esse relato de Paulo aos Filipenses, ele continua no versículo 8 dizendo: e Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilha-se a si mesmo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus preenche o requisito. Deus não pode morrer,
mas Jesus, sendo homem e Deus, pode morrer. Jesus, o homem de dores, sofre por nós. Por ser homem, Jesus estava também angustiado, porque esse cálice que ele haveria de beber ia exigir uma obediência, ia exigir uma dedicação, uma devoção ao Senhor. E esse cálice continha uma bebida muito amarga. O que era essa bebida? O que tinha nesse cálice? O que fez Jesus fazer com que falasse: Pai, afasta de mim esse cálice? O que tem nesse cálice? Essa bebida que faz Jesus querer afastar dele, nesse sentido, nessa oração, essa bebida era composta pela ira eterna e feroz de Deus, causada pelos meus pecados e pelos seus pecados. Era a ira de Deus que continha nesse cálice. Era a justiça eterna que Jesus haveria de sofrer diante de Deus ali. Cristo estava prestes a ser moído pela mão de Jesus. O seu próprio Pai iria esmagá-lo, iria triturá-lo por causa das nossas atitudes erradas, por causa da nossa perversidade de coração, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. Era por causa de nós que Jesus estava ali sofrendo. Era por mim e era por você. E era a mão pesada de Deus que estaria sobre ele ali. Assim como no local desse texto, que se chama Getsêmani, em que era utilizada uma pedra muito grande para moer aquelas azeitonas e extrair o azeite, assim como a pedra moía a azeitona, a mão de Deus iria moer o Senhor. Ela ia acabar com Jesus. A gente não consegue imaginar isso, mas é algo profundo, é algo pesado, é algo que deve ser realmente chocante, é algo que deve causar no nosso coração um rebuliço aqui. O nosso Senhor, Jesus, o homem de dores, sofreu por nós. Era por causa do meu pecado, do seu pecado, que ele estava sofrendo ali. Não era por causa das açoitadas, não era por causa do vinagre amargo, não era por causa da coroa de espinhos, não era por causa das feridas que foram abertas ali naquele caminho que Jesus estava sofrendo. Jesus estava sofrendo porque Deus iria exercer justiça diante dele. Deus iria exercer a justiça diante dele no nosso lugar. Era Jesus, no nosso lugar. A gente não restaria nada de nós, fisicamente, espiritualmente, não restaria nada. E Jesus foi nesse lugar. É isso que causava esse sofrimento. Naquela cruz, Jesus bebeu esse cálice e ele não deixou nenhuma gota. Não afastou esse cálice. Ele bebeu esse cálice por completo, até a última gota. Secou tudinho, não restou nada. Jesus foi o nosso sacrifício. Jesus se entregou por nós naquela cruz. Embora sem pecado nenhum, sem nenhuma perversidade, o Cordeiro perfeito, inocente, imaculado, ele bebeu esse cálice amargo. Por causa desse sofrimento de Jesus, hoje a gente tem vida eterna com Deus. Hoje temos a segurança da salvação, pois Jesus recebeu a ira no nosso lugar. E isso não está distante de nós. Isso não é algo para que... Isso daí é muito difícil de acreditar, isso daí é difícil de digerir. Isso é o que deve nos aproximar. Veja, nós temos um Senhor que sai do altos céus e vem à terra para morrer por nós. A gente tem um Senhor que sai da sua glória e sofre e chora por mim, por você, pelos nossos pecados, para que a gente tenha vida eterna com o Senhor. Hoje, a gente pode se achegar a Deus por meio de Cristo Jesus. A gente pode se achegar a Ele porque Ele cumpriu a justiça. Não há nada que nos impeça de chegar até Deus, porque Jesus já abriu esse caminho para nós. Eu gosto muito do texto de Hebreus 4, 14 ao 16, que diz assim: Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
como nós, ele é homem também, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, diferente de nós. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Quando nos achegamos a Deus, nós não encontramos a mão dele de justiça, nós encontramos Cristo Jesus, nós encontramos o sangue de Jesus, nós não encontramos a ira do Senhor, nós encontramos graça, misericórdia. Jesus, o homem de dores, sofreu por nós. A segunda aplicação, pouco mais breve. Jesus, o homem de dores, em suas profundas angústias, se submete à vontade de Deus Pai. Jesus, o homem de dores, nas suas profundas angústias, se submete à vontade de Deus Pai. Em seu momento de contrição, de alma aflita, o nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso Senhor, o nosso amigo, se coloca diante de Deus com extrema reverência de coração. Não é a vontade dele, mas a de Deus que deve ser feita. Isso não é fácil de dizer. Isso exige de nós humildade, exige de nós fé, exige de nós arrependimento. Isso só é possível, isso eu digo, colocar diante de Deus o nosso coração e pedir que seja feita a vontade dele, só é possível de acontecer quando a gente realmente confia. A gente não entrega as nossas escolhas, pequenas que sejam, a pessoas que a gente não conhece ou que a gente não confia. No meu trabalho, por eu estar numa posição que eu coordeno algumas pessoas, eu não me sinto seguro de dar tarefas para algumas pessoas que eu não confio, que eu sei que não vai ter uma resposta, que não vai ter algo nisso daí. Não tem uma relação de confiança. Você deve passar por isso também. Você tem situações da sua vida que você confia em algumas pessoas, você confia, esse aplicativo aqui ele é melhor. Não confio muito no Google Maps, prefiro o Waze. Então eu vou lá e coloco a minha distância no Waze. Eu prefiro tal coisa, eu prefiro comprar em tal loja porque é mais confiante, tem a segurança de que vai chegar. Assim como nas nossas escolhas diárias, a nossa confiança a nossa vida com o Senhor exige confiança. E essa confiança só vai surgir de um relacionamento com Ele. Só vai se fazer presente quando nos relacionamos. Ou você confia em alguém que você nunca conversou. Ou você confia em alguém que você nunca viu. É exigido de nós confiança. E para ter confiança, precisamos nos relacionar com o Senhor. Orar a Deus, pedindo para que seja feita a vontade dEle, apenas da boca para fora, é um engano terrível. A gente tem que ter o nosso coração nu diante do Senhor. A gente tem que abrir o nosso coração diante dEle em oração. Falar aquilo que a gente tem vergonha até de falar para o Senhor. A gente não pode ter essa vergonha. É um exercício que eu aconselho os irmãos a fazerem. É um desafio. Muitas vezes eu sei de alguma coisa que tem no meu coração, eu sei que Deus sabe, mas eu não tenho coragem de falar para Ele. É isso que é confiança, eu poder falar para Ele o que está no mais íntimo do meu coração. A gente tem que abrir o nosso coração, assim como o Senhor, o Cristo aqui, abriu o coração diante de Deus, nu diante dEle. Se cremos realmente em Jesus, se cremos realmente em Deus, a gente pode fazer essa oração que Jesus fez. Que Jesus nos ensina até a orar, mais uma vez. Se Jesus apresentou a sua vontade, que é perfeita, ao Pai, quanto mais nós devemos apresentar a nossa vontade, que é imperfeita. A vontade do Senhor é perfeita e Ele orou. E nós, que temos a vontade imperfeita, temos orado? Jesus, o homem de dores, em suas profundas angústias, se submete à vontade de Deus Pai. E por último, Jesus, o homem de dores, confronta a nossa autossuficiência. Jesus, o homem de dores, confronta a nossa autossuficiência. Os discípulos dormiram. No momento mais delicado, mais difícil de Jesus, os olhos deles estavam fechados e eles estavam descansando. É consenso entre os comentaristas que os discípulos eles estavam dormindo
porque eles estavam apoiados em suas próprias forças. Eles não buscaram a ajuda de Deus. Eles não buscaram o Senhor, o refúgio no Senhor, a fortaleza no Senhor. Eles não buscaram fortalecer o seu espírito para que a carne não caísse em tentação, para que a carne não dormisse. Eles buscam a ajuda do Senhor. Sabendo disso, Jesus, sabendo disso, que eles se apoiam, na sua própria confiança, se apoiam no seu próprio coração, Jesus ele vai confrontar esses discípulos e diz: vigiai e orai constantemente. Jesus ele confronta esses discípulos e ele confronta nós hoje. Ele nos alerta do perigo da nossa autoconfiança. A autoconfiança fez com que eles dormissem. Eu aguento, eu vou ficar aqui com Jesus, eu aguento. Nosso relacionamento com Deus deve ser constante, deve ser guiado por uma prática diária de conhecimento de Deus, de submissão à sua vontade. E isso não tem jeito, meu irmão. É leitura bíblica e oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É assim que a gente vigia, é assim que a gente ora. Conhece a Deus, se submete à vontade dEle, é confrontado e a gente fica mais forte para resistir à tentação. Porque não é a gente que resiste, mas é o Senhor por nós, é o Senhor que nos fortalece. Só assim a gente consegue deixar de lado a nossa autossuficiência. Só assim, nos preenchendo da palavra do Senhor, nos preenchendo do Espírito dEle, que nós deixamos a nossa autossuficiência de lado. A gente vai conseguir resistir à tentação se a gente colocar em prática esses ensinamentos. Porque, meu irmão, se está difícil lidar com as tentações, está difícil lidar com aquelas tentações do seu coração, e por tentação, é todo tipo de tentação. É tentação de não falar uma coisa, é tentação de não agir de tal maneira, é tentação de não fazer isso, não fazer aquilo. Você sabe onde você peca, você sabe onde você tropeça. Se está difícil lidar com as tentações, olhe para Jesus. Não olhe para o seu coração. Não olhe para você. Cristo nos assegura que, por tudo isso, Ele nos assegura que a gente, ao buscar o seu nome, nós seremos vitoriosos. Ao buscar Cristo Jesus, seremos vitoriosos e resistiremos à tentação. Porque Ele percorreu esse caminho, Ele percorreu a tentação. Ele foi o único que resistiu e não pecou. Para de achar que você é forte. Para de achar que você é forte. Você não é. Você não é forte. Quem é forte, quem é o nosso super-herói, é Jesus. Aquele que sofre, aquele que sente dores. É Ele. Nem Pedro, Tiago e João, que viram Jesus lá, na sua mais alta glória, nem eles que viram Jesus andando sobre as águas, nem eles que viram os milagres de Jesus resistiram. Quanto mais nós, que não vimos, vamos resistir? Não que eles estejam num patamar acima de nós, mas eles tiveram umas vivências que nós não tivemos. Eles não aguentaram. Você acha que você vai aguentar também? Se prostre diante do Senhor. Jesus, o homem de dores, confronta a nossa autossuficiência. E para concluir, esse relato de Mateus, para os não crentes, mostra que Jesus é sim o Messias prometido. Que Jesus cumpre os requisitos lá do Antigo Testamento. Que Jesus, aquele que estava sofrendo, que estava numa tristeza mortal, esse é sim o enviado do Senhor. Para os crentes, para nós aqui, esse relato deve causar extrema contrição, gratidão e arrependimento. Eu sei que eu não consigo dar o teor necessário nas palavras, no tom de voz nisso. Por isso eu recomendo que você, no seu íntimo mesmo, faça a leitura novamente desse texto. Ouça o sermão novamente, anote e se debruce diante do Senhor, tendo seu coração contrito, tendo seu coração aberto diante dele. E que esses atos de gratidão, de arrependimento, nossa, realmente Jesus sofreu por mim, me deu um arrepio, me fez ficar emocionado com a voz que foi utilizada. Isso daí pode ser uma emoção que você sentiu. Mas o ato realmente de que isso entrou no seu coração, de que isso realmente foi ação do Espírito Santo na sua vida,
vai ser evidenciado através de uma vida de piedade, de uma vida constante, de uma vida de serviço ao Senhor, de uma vida de serviço à sua igreja. Jesus se submeteu à ira de Deus. Ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai, se submeteu à sua santa vontade. Apesar dos sofrimentos, ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus por isso. Glórias a Ele por isso. Mesmo que durmamos no ponto, e a gente dorme bastante no ponto. Literalmente, a gente dorme. Jesus está acordado. Mesmo que a gente peque, Ele leva a nossa culpa. Esse é o Evangelho de Cristo. Jesus foi lá e fez. Foi lá e morreu. E ressuscitou. Fez o que jamais poderíamos fazer. Pare de achar que você é forte. Confie nele e se prostre diante dele. Voltando para a ilustração anterior, para encerrar, dos heróis. Jesus é o nosso grande herói, crianças. Ele é o nosso grande herói. Ele nos livra do nosso maior inimigo, que é o pecado. Ele nos livra do nosso maior inimigo, que é a nossa morte. E o seu poder está na sua fraqueza. Simples, diferente de tudo. O seu poder está na sua fraqueza. O seu poder está não nele, mas em Deus. O seu poder está em confiança no Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, gratos somos pela Tua santa palavra, que nos mostra que o Senhor é um Deus de dores. O Senhor veio a essa terra, sofreu por nós, morreu naquela cruz. Não só isso, mas nos livrou de nosso pecado. O Senhor recebeu a mão santa do Senhor. O Senhor, Cristo, sofreu por nós. O Senhor, Pai, chorou o nosso choro. O Senhor sentiu as nossas dores. Muito obrigado por isso, Jesus, pelo Teu grande amor demonstrado por nós. Muito obrigado porque essa palavra nos confronta. E pedimos, ó Deus, que essa palavra ela germine em nosso coração. Que ela seja traduzida, Senhor Jesus, em constância, de vigilância, de oração, de dependência única e exclusivamente do Senhor. Que olhemos sempre para o seu sofrimento e que isso, Pai, possa nos causar reações, possa nos causar, Deus, gratidão a Ti. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Seja com o nosso coração, seja com a nossa vida. Glorificado seja o Teu nome, Deus. Amém.